Bom dia, alunos, tudo bem? Vamos estudar hoje, interpretação de texto, a decoração daquele texto, ser contra cotas raciais e concordar com a situação do racismo. Bom, então esse texto aqui é um artigo de opinião. E ele fala assim, esse texto é assinado? Sim, é assinado por Djamila Ribeiro, ele foi publicado no site da revista Carta Capital. Então, vamos lá à correção. Tá? Na introdução do texto, o articulista apresenta a sua tese. Em que se baseia a tese apresentada nesse artigo de opinião? A tese articulista se baseia no fato de que ser contra as cotas é, consequentemente, ser racista, visto que o sistema de opressão pela qual passa a população negra envolve diversas formas de privilégios que lhe foram e são negados desde a abolição. Para o articulista, como o racismo pode ser visto em nossa sociedade? Além de ofensas e injúrias, o racismo está presente quando se privilegia o grupo racial em detrimento de outro. Para contextualizar a informação apresentada em sua tese, a autora explica como se iniciou e se desenvolveu a falta de mecanismos inclusivos para a população negra. De acordo com ela, quando isso teve início? Após a abolição da escravatura, houve no Brasil muitos incentivos para que os imigrantes europeus viessem trabalhar em nosso país. No entanto, a população negra não teve as mesmas oportunidades e mesmos incentivos, e por isso acabou sendo marginalizada, que é até hoje, né, por causa disso aí. Letra B. A que conclusão ele chega com essa contextualização? A articulista destaca que, devido à falta de mecanismos inclusivos no passado, hoje medidas de ações afirmativas são necessárias e justas. Número 3. Qual é a definição de cota de acordo com a articulista? Uma modalidade de ação afirmativa que visa diminuir as distâncias, no caso das universidades, na educação superior. Djamila Ribeiro apresenta diversos argumentos para justificar e comprovar suas ideias expostas. Retire do texto exemplo dos seguintes tipos de argumentos. Argumentos de autoridade. Só que, segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, democracia por volta de 50 anos para que a educação de base fosse de qualidade. Argumento por exemplificação. Minha avó materna, nascida na década de 20, teve de começar a trabalhar aos 9 anos de idade como empregada doméstica. Letra B. Qual é a importância desses exemplos para a argumentação? Esses argumentos são importantes para ilustrar e justificar a tese apresentada, dando maior sustentação à argumentação. De que forma a articulista conclui o texto? As cotas raciais são necessárias e as pessoas precisam aceitar tal fato. Ao contrário do editorial, o artigo de opinião é assinado. Neste caso, quem o assina é Djamila Ribeiro, pesquisadora na área de filosofia política, feminista e ex-secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Você acha que ela tem propriedade para falar sobre o assunto? Sim, pois o assunto cota racial está ligado à questão dos direitos humanos e, devido à atuação profissional dela, entende-se que ela tem capacidade para falar sobre isso. Vamos para o número 7. Assim como no editorial, um artigo de opinião costuma se estruturar em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, apresentação do tema que será tratado e da tese a ser defendida ao longo do texto. Desenvolvimento, momento de defesa do ponto de vista, argumentação, defesa de tese. Conclusão, finalização do artigo, síntese das ideias apresentadas ao longo do texto. Aponte os parágrafos correspondentes a cada uma dessas partes. Introdução é o primeiro parágrafo. Desenvolvimento, do terceiro ao quarto parágrafo e conclusão, os 2 últimos. Qual é a importância dessa divisão? Essa divisão torna o texto mais organizado, facilitando a defesa do posicionamento e, com isso, o convencimento do leitor.
Número 9. Em um artigo de opinião, o uso de conectivos também é muito importante para estabelecer relações com os argumentos apresentados ao longo do texto. Primeiro trecho a seguir. Em contrapartida, para a população negra não se criaram mecanismos de inclusão, das senzalas como para as favelas. Se hoje a maioria da população negra é pobre, é por conta dessa herança escravocrata e por falta da criação desses mecanismos. No trecho, quais conectivos foram utilizados? Em contrapartida, sim. Qual é a ideia transmitida por esses conectivos? Em contrapartida, a ideia de contraste, oposição, ressalva, e C, condição. Agora aqui, após ler o editorial, o artigo de opinião, para você, quais argumentos foram mais convincentes? Compare e discute sobre eles. Seria bom se vocês também fizessem isso e mandassem lá para o e-mail essa opinião de vocês, né? Aí depois ele fala assim, o artigo de opinião é um texto argumentativo no qual o autor tem como finalidade apresentar seu ponto de vista a respeito de determinado tema. Além de expor sua opinião, o autor a defende por meio de argumentos coerentes com a intenção de convencer o leitor. Normalmente trata de assuntos atuais e polêmicos. Então, nesse texto foi usado aqueles tipos de argumentos que nós já vimos, né, na aula, né? Argumento de justificação e o argumento de autoridade. Tá bom, gente? Então, aí nós terminamos aqui a correção. Por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima aula.